E aí, galera, já manda aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e comenta aí o que você tá achando. Agora, bora pro vídeo. A história começa com a câmera focando em um homem, visivelmente cansado e ofegante. Ele olha fixamente para algo à sua frente. Sem fôlego, ele pensa: isto é? Um boss de masmorras de alto nível? Um dragão sem asas Cerbarumos, de nível 67? A câmera então foca na criatura, um monstro assustador, exalando chamas ao seu redor, com um olhar sanguinário, pura brutalidade e força. Logo à frente da criatura está um grupo de caçadores. Uma maga, um anão com um escudo em mãos, e mais atrás, um guerreiro que ainda parecia se recuperar de um golpe anterior. O monstro começa a se preparar para seu ataque mais poderoso, uma bola de fogo. Ele acumula poder enquanto o calor ao redor aumenta rapidamente. O grupo, em alerta, se posiciona. O anão, em voz alta, avisa: aí vem ele, pessoal! Não sei se minha habilidade de defesa vai aguentar dessa vez. Mas de repente, algo chama sua atenção. Confuso, ele murmura: isto é mesmo o que eu estou vendo? Um goblin? A câmera foca no goblin. Ele solta um grunhido baixo enquanto lambe sua clava de madeira, como se estivesse prestes a saborear o combate. O anão murmura confuso: o que é que um goblin está fazendo aqui? De repente, um flash intenso toma a visão de todos. Algo aconteceu. Será que todos foram atingidos por aquele ataque? A câmera volta o foco para ele. O goblin misterioso. Ele parte para cima do chefe, com um olhar selvagem, quase se divertindo com a situação. Com uma balangada poderoso de sua clava, o goblin consegue parar o ataque do chefe. O loirinho e o grupo parecem não acreditar no que estão vendo diante dos seus olhos. Isso é insano! Ele cortou o ataque. Não, ele esmagou o dragão. O goblin matou o boss com apenas um ataque, disse o loirinho, boquiaberto, em total descrença. Um monstro atacando outro monstro? Será que se trata de um monstro convocado? Murmura ele ainda confuso. O anão chama-se da atenção do grupo, apontando: olhem ali em cima, há alguém na colina. A câmera muda de foco e revela uma figura sorrindo, mostrando a língua de forma provocadora. É aquele estranho. Foi ele que convocou o goblin. Ele observa tudo de cima, de braços cruzados, acompanhando a cena abaixo com um olhar confiante. A cena muda para um canteiro de obras. Esse é o nosso protagonista. Ele está trabalhando carregando alguns sacos de cimento. O protagonista joga o saco de cimento no chão com um suspiro. Ele se senta por um momento, bebe um gole d'água e pensa consigo mesmo: eu sou um goblin. Sou obviamente fraco. O lugar onde eu deveria estar é em uma masmorra de nível baixo. Uma criatura que jamais conseguiria sair de uma masmorra assim. Enquanto isso, tem gente por aí ganhando na loteria e ficando rica do dia pra noite. Um goblin ainda será apenas um goblin. Não importa quanto XP ele obtenha. O protagonista olha para o lado, escutando dois colegas de trabalho conversando enquanto se aquecem em uma lareira improvisada. Enquanto ele ouve em silêncio, um dos colegas diz para o outro: você ouviu falar do Sr. Shah? Dizem que ele tem estado tão ocupado na Dungeon Porta dos Céus que nem tem aparecido para trabalhar. Algo sobre ele ter conseguido uma classe oculta. O outro responde impressionado: uma classe oculta? Ele realmente deu sorte. Vai ganhar muito dinheiro, disse, ainda se aquecendo perto do fogo. A cena muda para dentro da dungeon mencionada anteriormente. Nesse mundo, as pessoas mergulhavam em uma realidade virtual tão imersiva que mal conseguiam lembrar da vida real. A simulação era quase perfeita, tudo parecia incrivelmente real. A tecnologia por trás disso era extremamente avançada. Embora as máquinas fossem caras, inúmeros cafés com acesso à internet em todo o país se adaptaram à nova tendência. Graças a isso, era barato o suficiente para que pessoas comuns e até pobres como o nosso protagonista, também pudessem entrar nesse mundo. A demanda se tornou tão grande que o dinheiro do mundo real começou a fluir para o jogo.
Itens do jogo passaram a ser comercializados como moeda real. Esse jogo, chamado Heaven's Door, se tornou uma verdadeira virada de jogo. Eu usei isso para aproveitar a princípio, mas depois usei para criar meu movimento final. A habilidade, mineração, Strike Rock. Ele balança a picareta com força, acertando a rocha com um ataque poderoso. Notificação do sistema. Você obteve 3 Ori. O protagonista, suado e esgotado, praticamente surta. Meu Deus, isso é tão estúpido. Mesmo depois de minerar tudo isso, ainda tenho que cavar mais dessas porcarias? Tô aqui, cheio de dívidas, diz ele, quase chorando de raiva, murmurando com lágrimas nos olhos. Droga, cadê aquela parte onde eu viro um herói lendário, me apaixono por uma garota linda do grupo e no final a gente casa? Que jogo é esse, mano? Não importa quanto dessa porcaria eu minero, nunca acaba. De repente, algo brilha em sua frente. Puta merda, olha só o que veio. Eu consegui. Um cristal de cura avançado. Ele arregala os olhos, ofegante. Se eu vender isso, dá pra vender por pelo menos 300 mil won. O protagonista faz uma expressão maluca. Começa a rir e lambe o cristal como um verdadeiro pervertido. De repente, alguém interrompe a felicidade momentânea do protagonista. Espere, isso é... A câmera foca em uma mulher de cabelos brancos e corpo esbelto, acompanhada por 2 colegas de grupo, um anão de expressão séria e um rapaz alto e calado. Ela se aproxima e pergunta com um leve sorriso: Você tem minerado aqui todos os dias? Então sua habilidade de mineração deve ser bastante alta, né? O protagonista, ainda confuso, responde: Sim, tipo, o que está acontecendo? A garota explica: Estamos correndo essa masmorra há um tempo, mas uma rocha enorme está bloqueando aquele caminho ali. Os membros do meu grupo, apesar de serem fortes, não sabem nada sobre mineração. Estamos esperando que um minerador qualificado como você possa nos ajudar, diz ela com um tom sedutor. O protagonista hesita. Bem, eu sou habilidoso, mas meu nível é baixo demais para entrar na sala de caça com segurança. O anão então entra na conversa com um tom um pouco azedo. Não se preocupe, nós cuidamos dos monstros. Você só precisa nos seguir e extrair os minérios. Ele cruza os braços e completa. Ah, deixa eu adivinhar. Só porque eu sou um anão, você achou que eu seria bom em mineração, né? Então os anões só servem para minerar? Nem podem ajudar numa batalha? Pelo que devem morrer então. O protagonista pensa, avaliando a situação. Se eu me juntar ao grupo deles, posso ganhar experiência junto e talvez conseguir alguns minérios de alto nível. Não é um mau negócio. Mas então, hesitante, ele pondera. Mas será que eu estarei realmente seguindo tão fundo numa masmorra? Apesar de poder reviver depois de morrer neste jogo, ainda assim existe aquilo. Antes que termine o pensamento, a garota se aproxima de repente, agarra sua mão suavemente e acaricia o braço do protagonista com um olhar malicioso. Com tom sedutor, ela diz: Peço desculpa. É que meu tipo ideal é um cara que minera com braços fortes. Por isso não consigo me conter. O protagonista fica paralisado, assustado e completamente vermelho com a situação. Se não quiser, tudo bem, diz ela com um leve sorriso. Eu quero. Eu posso fazer isso. Responde ele, num impulso, tentando se manter firme. A cena muda para outra parte da masmorra. Nosso protagonista aparece tremendo, suando frio e com uma expressão de puro medo. O que raios eu estou dizendo? Murmura ele enquanto encara o monstro à sua frente. Um lobo cinza de nível 7. O nível do monstro é mais baixo do que eu esperava. Merda! O meu nível é ainda mais baixo que o deles. Mais lobos surgem nas sombras, cercando o protagonista. De repente, um dos lobos salta em direção ao protagonista, lançando uma mordida feroz. Man! Grita o protagonista, fechando os olhos, pronto para aceitar o fim. Parecia que não havia escapatória para ele.
Mas no último instante, a cena corta para a garota, que grita com firmeza: "Não se mexa!" Ela estende a mão e ativa sua habilidade. Flame da Salamandra. Uma onda de chamas irrompe ao redor dela, varrendo tudo com um fogo intenso, queimando todos os monstros ao redor, mas evitando aqueles do próprio grupo. As chamas se espalham e destroem a alcateia de lobos em questão de segundos. Ela corre na direção do protagonista. Você está bem? Se feriu em algum lugar? A janela do sistema aparece na tela. Catherine Lee. Maga, nível 39. O protagonista, ainda ofegante, responde: Sim, estou bem. Obrigado pela ajuda. Ele pensa consigo mesmo, impressionado. Ela dizimou toda a alcateia de lobos cinzentos de uma só vez. Ela é incrivelmente forte. Catherine, com os olhos marejados e um semblante de preocupação, diz com voz trêmula: Você me assustou. Por favor, não saia do meu lado, isso é muito perigoso. O protagonista, suando e incrédulo com o que acabou de ouvir, faz uma careta. Ela quer que eu fique ao lado dela, para sempre? Será que é finalmente a rota do romance cor-de-rosa que eu tanto queria? Enquanto isso, o outro membro do grupo, esquivando-se dos lobos que ainda restam, comenta com desdém: Não há necessidade de ficar tão surpreso. De repente, ele saca sua arma. Algo que parecia uma espécie de nunchaku longo, e com um único giro violento, corta vários lobos ao meio. Balanço roda gigante! Grita ele, ativando sua habilidade com estilo. Depois de dizimar o restante da alcateia, ele para em uma pose estilosa e diz com ar sério: Um minério suspeito que só pode ser quebrado com um alto nível de mineração. Viemos investigar o que há dentro. Não tivemos escolha a não ser passar por cima desses monstros. Ele lança um olhar ao protagonista e continua. Investir em habilidades difíceis como mineração parecia um desperdício. Por isso agora precisamos da ajuda de pessoas como você. Essas palavras fazem o protagonista congelar. Pessoas como eu... pensa ele, com o olhar começando a endurecer. O que é que ele quer dizer com isso? Droga! Ele tá me tratando como um idiota? Ele nem sequer consegue extrair minério sem a minha ajuda. E ainda me olha de cima? Não posso simplesmente ignorar isso. Acha que eu não tenho habilidade de combate? Seus olhos agora demonstram raiva e frustração. O foco muda para o anão, que sussurra algo para o outro membro do grupo enquanto vigiam a mineração. Você tem certeza de que as informações que recebeu estão corretas? Se não houver nada além desse minério, o prejuízo será enorme. O outro responde com um olhar sombrio. É bom mesmo que tenha algo de valor escondido aqui. Se não, alguém vai ter que pagar por me fazer perder tempo nesse lugar de merda. Enquanto continua a golpear as rochas com sua picareta, o protagonista reflete, suado e abatido. Ser menosprezado e arriscar minha vida por uns trocados. Já estou tão acostumado com isso que nem sequer fico mais com raiva. Ele pausa por um momento, encarando as pedras com expressão amarga. E é isso que me irrita mais ainda. Isso virou só mais um dia normal para mim. Calma. Eu vou terminar essa tarefa como sempre. Pegar o pagamento e meter o pé daqui. Ele suspira, cansado, e murmura. Que dia chato. De repente, algo brilha discretamente entre as rochas. Um reflexo incomum e uma luz estranha começa a brilhar. Uma rachadura aparece na pedra. Então, o lugar se desfaz, e uma grande porta surge, pegando todos de surpresa. O protagonista então grita: Isso é... Nós encontramos uma masmorra secreta! O rapaz de azul comenta: Não pode ser. Encontramos uma masmorra secreta? O anão então pensa: Podemos receber prêmios especiais e até mudar nossa classe para uma classe oculta. Ele refletia, olhando sem acreditar. A garota faz uma expressão psicopata e pensa: Nós? Enquanto olha fixamente para o protagonista.
o rapaz de azul saca sua arma com um olhar sanguinário e parte para cima do protagonista, que comemorava a recém-descoberta. Agora posso dar a volta por cima igual ao Sr. Shah, pensa ele. O sistema então avisa. Modo PK ativado. O protagonista é atingido por um golpe que o faz cair imediatamente. O sistema mostra menos 480 pontos de vida. No chão, ele fala: droga, não consigo respirar. Logo agora, foi tão difícil encontrar esse lugar. A garota e o homem aparecem na frente do protagonista. Ambos riem de forma debochada. Garota então fala: numa zona de baixo nível ainda por cima. Tudo que é preciso é uma habilidade idiota de mineração para encontrar esse lugar. Ela ri, zombando do protagonista. O protagonista no chão, exausto e sem forças para se mover. Protagonista fala: malditos! Então foram vocês que me atacaram? Covardes! Vocês sabiam que havia uma masmorra escondida desde o início? O homem de azul se aproxima e agarra o protagonista pelos cabelos. Sabíamos? Claro que sim, idiota. Acha que perderíamos tempo aqui por diversão? Mas olha só, você até ajudou um pouco. Por isso vou ser rápido com a sua morte. Ele lança o protagonista para longe com um golpe poderoso. De repente, o protagonista abre os olhos. Protagonista: eu ainda estou vivo? Dentro da masmorra? Eles não me mataram? Talvez tenham tido alguma decência. Ele percebe algo em sua mão. Um cristal partido ao meio. O protagonista: cristal de cura avançado. Revive um jogador com 100% de vida quando a vida atinge 0. A ficha cai, e ele murmura furioso. Protagonista: espere. Então eu morri e voltei? 300 mil won. Vocês me fizeram gastar isso, seus bastardos. Ele se debate no chão, tomado pela raiva. Protagonista: droga, meu dinheiro! De repente, ele olha para o enorme portão da masmorra secreta à sua frente. Protagonista: o portão ainda está aberto? Isso significa que a masmorra ainda não foi limpa. O protagonista, se arrastando, fala com determinação. Protagonista: acha que eu vou embora depois de perder meu precioso cristal de cura? Nem pensar. Eu vou entrar nesse lugar e dar a volta por cima. Vocês vão ver, seus desgraçados. Vocês me subestimaram. Eu serei o pior pesadelo de todos vocês. Esperem por mim. Dizendo isso, o protagonista se levanta e corre em direção à entrada da masmorra. Protagonista: lá vou eu. Ele se joga no portão à frente, mas cai de cabeça no chão. Protagonista: escadas logo na entrada da dungeon? Que raios é esse lugar? Ele se levanta com dificuldade, sentindo dor. Protagonista: então, eu consegui, certo? Esta deve ser a masmorra secreta. Uma notificação aparece diante dele. Notificação: masmorra secreta, Santuário dos Goblins. O protagonista olha para a enorme estátua à sua frente, murmurando: o que está acontecendo com aquele goblin todo presunçoso sentado num trono? Mais um santuário de goblins? Não me digam. Só tem goblins aqui? Enquanto caminha explorando o local, ele pensa: protagonista: uma masmorra secreta deve ser muito mais do que só isso, certo? Protagonista, pensando: será que é só isso que existe numa masmorra secreta de baixo nível? Que chato. Ele olha ao redor, incomodado com o silêncio. Protagonista: esse lugar está tão quieto, para onde foram os outros? De repente ele tropeça em algo e se desequilibra. Protagonista: o que é isso? Ele olha para o chão e grita de susto ao ver o corpo de um anão à sua frente, completamente estraçalhado. Protagonista: mas que droga é essa? Uma notificação do sistema aparece. Sistema: mensagem recebida de jogador. Você poderia usar alguma habilidade para me reviver? O protagonista franze a testa e responde em voz alta. Protagonista: claro que não. Não existe tal habilidade. Ele coça a cabeça, refletindo sobre a situação. Protagonista pensando:
Será que ele está esperando que alguém o reviva só para não perder a chance de entrar na masmorra de novo? Talvez, se ele reviver por conta própria, vá parar direto na cidade. Que ganancioso. Antes que ele possa continuar seus pensamentos, uma nova notificação aparece na sua frente. Sistema. Aviso. Esta é uma masmorra de alta dificuldade, muito acima do seu nível. Por favor, saia da masmorra imediatamente. O protagonista, assustado, pensa. Protagonista. Mas o quê? De repente, um grito ecoa pelo local. Kia! Ele se vira rapidamente na direção do som. Protagonista. Essa voz... O homem do grupo está sendo agarrado por uma mão gigante. Mais abaixo, a garota está sendo esmagada pelo pé de uma criatura enorme. Protagonista, chocado. Isso não era um santuário de goblins? A câmera foca na criatura. Uma monstruosidade com um longo pescoço, braços estendidos e uma aura vermelha ameaçadora. Protagonista, suando frio. Que raios é essa coisa? Nível 80? Só pode ser brincadeira. Enquanto o protagonista observa, aterrorizado, a criatura leva o homem de azul até sua boca e o devora cruelmente. O protagonista tampa a boca, lutando contra a ânsia de vômito. Protagonista. Isso é grotesco demais. Ele reflete, ainda mais apavorado, enquanto a cena grotesca se desenrola diante dele. Protagonista, pensando. O pior cenário possível. Isso já passou dos limites de realismo que alguns jogos tentam alcançar. Este aqui implementou uma simulação quase perfeita de todos os sentidos, incluindo dor física. Ele continua analisando a situação com preocupação. Protagonista, pensando. Mesmo que o sistema tenha uma medida de segurança para monstros de baixo e médio nível, se for contra uma criatura muito acima do seu nível, é outra história. A dor chega quase ao nível real. A garota, percebendo o protagonista, grita em desespero. Garota. Por favor, me ajude! Por favor, me salve! O protagonista, apavorado, responde com um grito nervoso. Como diabos eu posso te salvar? Que raios eu posso fazer contra aquela coisa? O protagonista tenta sair de fininho, olhando nervosamente para a criatura enquanto pensa. Não posso ser pego por aquela coisa. Não é minha culpa. Vocês me abandonaram primeiro. Eu sou fraco, então é claro que não posso ajudar. Então, ele para por um momento, com uma expressão amarga. Protagonista, pensando. Tenho que sobreviver, mesmo que seja sozinho, certo? De repente, uma notificação do sistema aparece diante dele. Sistema. O Senhor dos Goblins sente afinidade com sua covardia e fraqueza. O protagonista para imediatamente franzindo a testa em confusão. Protagonista. O quê? Senhor dos Goblins? Como assim? Ele se vira para a enorme estátua do Goblin no trono e reflete com raiva crescente. Protagonista, pensando. Sou fraco e covarde? Você acha que eu gosto de ser assim? Acha que escolhi ser impotente? Se eu tivesse um pouco de força, não teria fugido. A cena corta para a garota, que parece quebrada tanto física quanto mentalmente. A criatura a observa por um momento antes de esmagá-la completamente com um pisão. Enquanto o som grotesco ecoa pelo local, a tela corta para flashbacks do protagonista. Eu queria um emprego de verdade, onde as pessoas não me olhassem com desprezo. Eu queria lutar contra monstros, não minerar pedras. Eu queria habilidades incríveis como todo mundo. Por causa da dívida que meus pais desconhecidos deixaram, cresci sem poder fazer nada do que eu queria. E agora vocês me chamam de fraco? Por quê? Não fiz nada de errado. O protagonista grita olhando diretamente para a estátua gigante do Goblin. Protagonista. Quem é você para me olhar de cima desse trono? Tu és apenas um Goblin. Por amor de Deus, eu já sou desprezado no mundo real, no jogo. E agora até um Goblin diz que tem pena de mim? Tudo bem. Eu sou um Goblin então? Que se dane. De repente, notificações do sistema começam a aparecer, uma de cada vez. Sistema. Agora você é um Goblin honorário.
Os Goblins agora o ajudarão a qualquer hora. Você reuniu as condições para mudar para uma classe oculta. Gostaria de mudar sua classe para Goblin Invocador? O protagonista para por um segundo confuso e reflete em voz alta. Classe oculta e invocador de Goblins? Isso é sério? Uma classe oculta? Estão brincando com a minha cara? Eu rejeito isso. Que se dane. No entanto, uma nova notificação aparece, ignorando sua rejeição. Sistema. Agora você é um Goblin. Mudança de classe completa. O protagonista fica incrédulo e reclama alto. Protagonista. Eu disse não. Enquanto tenta processar a situação, ele sente algo vindo atrás de si. Um arrepio percorre sua espinha, enquanto percebe que é tarde demais para voltar atrás. Protagonista, pensando, nervoso. Droga, droga, agora já não há como voltar atrás. Uma nova notificação aparece diante dele. Sistema. Invocar um Goblin que luta pelo seu mestre. Ele hesita, mas estende o braço relutante e murmura. Apareça, Goblin! Uma luz começa a brilhar à sua frente, acompanhada por efeitos especiais impressionantes, semelhantes aos de uma invocação de dragão de alto nível. Quando a luz se dissipa, aparece um Goblin segurando uma clava, grunhindo com um som feio. Protagonista, olhando para o Goblin com desdém. Apareceu um duende com aspecto fraco. Ele suspira e pensa. Protagonista, pensando. Seja como for, vou deixá-lo atacar e usá-lo como isca. Ganhar tempo e fugir. Isso deve funcionar. O protagonista dá o comando apontando para o monstro gigante. Protagonista. Vai em frente, Goblin. Ataque ele. Derrote-o. O Goblin corre na direção da criatura, grunhindo. O monstro, sem hesitar, lança um ataque com seu braço longo e poderoso, desviando a atenção para o Goblin. O protagonista aproveita o momento de distração para tentar escapar. De repente, o Goblin desfere uma bordoada no monstro. Algo completamente inacreditável. Com um único golpe de clava, o Goblin parte a criatura ao meio. A câmera foca no rosto do protagonista, que encara o monstro com uma expressão divertida e surpresa. Protagonista, ainda confuso, reflete. Isso não é possível. Mais que raios aconteceu diante dos meus olhos? Então, uma notificação do sistema aparece. Sistema. Você ganhou bastante experiência. Aprendeu novas habilidades, alimentar o Goblin e andar com o Goblin. Outra notificação surge. Sistema. A experiência dos monstros convocados aumentou. Protagonista, surpreso. Puta merda! Esse Goblin de aspecto fraco é de fato nível máximo?